Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Lexus NX 300 Hybrid Dynamic 2021. Esse seminovo que está exposto aqui na concessionária Toyoville com 20 mil quilômetros, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Para você que não sabe, a Lexus é a linha de divisão de luxo de carros da Toyota que foi lançada em 1983. A versão desse SUV de luxo desembarcou no Brasil em 2015 e são todos os detalhes que eu quero mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse modelo Lexus, aqui partindo da sua frente, dos faróis que saem aqui da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED. Nós temos acendimento automático, canhão de foco projetor com farol alto e baixo. Todo esse detalhe em black piano que realmente realça a parte aqui do farol e esses vincos bem aparentes na parte do para-choque. E aqui nós temos luz de condução diurna em LED que forma aqui o L da marca Lexus e também o indicador de seta que realmente fica diferenciado. Mais abaixo nós temos esse detalhe com essa peça em preto fosco, onde fica localizado aqui sensor de estacionamento dianteiro, que são em 4 pontos, com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança bem interessante, que depois vou mostrar para vocês lá no interior. Mais abaixo nós temos essa peça em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina em LED. E aqui o diferencial. Nós temos essa grade bem avantajada aqui, que realmente se diferencia da marca Lexus, tendo todo esse detalhe aqui em cromado, com as aberturas de ar em colmeia, em cinza metálico aqui, que realmente se destaca aqui nessa divisão de luxo da Toyota. Aqui nós temos o logo translúcido da Lexus, onde ficam os radares com sensor do sistema Safety Sense com pré-colisão e ACC, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte aqui do para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto, sensor de chuva e os vincos também que saem lá do capô vindo até a frente. E agora eu quero mostrar o motor do Lexus. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997. Trata-se do sistema híbrido que utiliza um motor a combustão e 3 motores elétricos, aqui no caso desse SUV da Lexus. O motor a combustão é o 2.5 aspirado a gasolina com 155 cavalos e torque de 21.4 kgfm a 5.700 RPM. Ele é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Mais abaixo nós temos 2 motores elétricos com 143 cavalos e torque de 27.5 kgfm. E o terceiro motor elétrico na tração traseira com 67 cavalos. E aí ele vai entregar uma força combinada entre os motores elétricos e combustão de 200 cavalos. Mais acima nós temos a CPU eletrônica. É ela que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão para trazer mais economia de combustível na utilização do modelo, que não é plug-in. Você não precisa colocar ele na tomada para recarregar o modelo. Quando você pisa no freio ou utiliza o motor a combustão, ele vai regenerar o sistema de baterias automaticamente, trazendo mais comodidade. E aqui no modelo nós temos a transmissão automática do tipo CVT Hybrid Transaxle, que faz trocas mais suaves e silenciosas no modelo. Eu vou deixar a ficha técnica aqui desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nessa versão Dynamic. Aqui nós temos braços pantográficos na parte do capô, manta acústica e também uma manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Lexus, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem a pintura cinza metálica, os vincos bem aparentes com o logo da Lexus ao centro, o perfil dos pneus 255/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar aqui o comprimento da dimensão do Lexus, que mede 4,64 metros. O vão livre de solo é de 18,5 centímetros. Ele conta com freio a disco nas 4 rodas. Na caixaria de roda, esse detalhe em preto fosco e também esse vinco bem marcante. E aqui nós temos a saia lateral também em preto fosco e também o detalhe com esse vinco, com a parte aqui bem aparente da primeira porta
até a segunda porta. Um vinco na parte lateral que vai até a parte lá da lanterna traseira, e aqui na coluna A nós temos esse detalhe todo em cromado que vai até a parte final lá da terceira coluna, e também todo esse detalhe em cromado e preto fosco, e aqui a cor predominante do veículo, que é um cinza metálico. Indicador de seta e também rebatimento automático dos retrovisores. As maçanetas são na cor do veículo, na coluna B esse detalhe em black piano, e aqui na terceira coluna, como eu falei para vocês, toda essa parte aqui em cromado que realmente se destaca. Tem também na caixaria de roda esse detalhe todo em preto fosco e a inscrição Hybrid para fazer referência que é um carro híbrido. E aqui suspensões traseira double wishbone independentes, que realmente traz muita parte de conforto para o veículo. E esses vincos que realmente terminam na parte traseira aqui, que ficam bem aparentes, que eu quero mostrar os detalhes para vocês da parte traseira. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com o alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês no interior o funcionamento. Essa peça em preto fosco que atravessa todo o para-choque, aqui nós temos esses vincos bem aparentes e também esse detalhe em cromado com um refletor noturno para trazer mais visibilidade. As lanternas que saem aqui da lateral, terminando na tampa traseira, e vocês notem esses vincos que realmente ficam bem aparentes, traz um ar aqui mais esportivo e luxuoso para o modelo. E aqui nós temos na tampa traseira esses vincos com formato trapezoidal. Aqui na parte das lanternas formam essas molduras em black piano e essas saliências ficam bem aparentes, e todo o sistema de iluminação aqui é em LED. A inscrição Lexus NX300 e aqui também com detalhe em cromado e azul para fazer referência que é um carro híbrido. Limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, e aqui o detalhe em black piano que já se une com o aerofólio integrado na cor do veículo com antena Shark Fin. Para fazer a abertura da tampa traseira, chave presencial no bolso, apertando o botão ao centro, nós temos a capacidade aqui de 475 litros. Uma boa capacidade aqui, a iluminação em LED, tomada 12 volts e os ganchos que você consegue colocar aqui, e também essa parte com a tampa aqui. Para fazer a abertura aqui da parte traseira, você tem acesso ao kit de ferramentas e também o step de uso temporário em aço para você fazer a troca se necessário. E aqui nós temos todo esse detalhe em preto fosco, que você consegue fazer o fechamento aqui da tampa traseira do porta-malas, que tem câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento, e esses 3 pontos aqui da luz de neblina em LED para trazer mais segurança e luminosidade ao modelo na parte noturna. E falando em segurança, ele conta com 8 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ele tem 2,66 m de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e vocês notem aqui, ó, essa parte do espaço, praticamente de 4 a 5 dedos aqui. Esse SUV realmente traz muito espaço interno. O teto é cinza com esse detalhe aqui com as alças no teto, também iluminação aqui em LED. Portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, e aqui saída do ar-condicionado para quem vem aqui atrás com esse detalhe em cinza metálico. Aqui o revestimento dos bancos, ele é em couro, bem macio ao toque, com muita qualidade mesmo aqui no interior. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes nos bancos traseiros. Cinto de 3 pontas e também encosto de cabeça para todos os ocupantes, e o detalhe aqui com descansa-braço, com esse botão que você aperta, tem 2 porta-copos para você utilizar. Facilita ir viajando aí entre 3 ou 4 pessoas. O modelo Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito. E um detalhe, essa alavanca aqui, ó, você puxa, o banco ele é bipartido, 60 por 40. Então olha todo o espaço que você tem do porta-malas aqui, caso você queira carregar algo maior que não coube no porta-malas. E também um detalhe da inclinação. Você aperta essa parte aqui, você consegue descer mais o banco ou colocar ele mais para trás. Ele vai ficar com um ângulo aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês, trazendo mais conforto para quem vem aqui atrás. Realmente é um detalhe que se diferencia aqui do modelo, trazendo mais conforto na fileira do banco traseiro. Revestimento das portas aqui, tudo em couro, bem macio ao toque com a linha aparente. Aqui também tudo em macio ao toque, só essa parte aqui que é cinza com plástico rígido, com esse detalhe aqui em cinza metálico, com os puxadores também. Aqui o sistema de tweeter, alto-falante, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, e porta-garrafas aqui na porta do Lexus.
A sua chave ela é do tipo presencial com uma inscrição Lexus. Aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao Lexus através da Smart Entry, que traz muita comodidade. Eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, que tem ajuste elétrico, tanto no banco do motorista e passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a altura do ângulo das pernas, regular a altura do banco, e com esse outro botão você regula a inclinação das costas para deixar de acordo com o seu conforto. A soleira aqui com a inscrição Lexus. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Lexus NX300 Hybrid 2021, que já está em funcionamento. Mas como ele está com as baterias carregadas ainda, você não percebe um motor a combustão. Então isso realmente traz um conforto muito grande em questão de silêncio. Só porque eu falei, agora o motor a combustão deu partida para regenerar o sistema de bateria do modelo. Aqui nós temos uma multimídia de 8 polegadas. Se fosse as versões Luxury ou F-Sport, já seria uma multimídia de 12,3 polegadas, maior, que não tem conectividade para o sistema Android Auto e nem Apple CarPlay, mas ela tem um funcional diferente. Ela não é touchscreen. Você vem aqui no console central, ela tem um mousepad para você fazer a utilização. Então você aperta menu, aí já aparece aqui, ó, toda a parte de áudio, e você vem direcionando com a mão direita aqui, ó, informações do veículo, áudio, telefone, aplicativos aqui que você consegue fazer a utilização com Lexus referente à utilização, climatização e as configurações gerais do veículo. As informações aqui você segura com o botão ao centro, você percebe que quando você vai apertar aqui, você sente ele vibrar e aí você tem acesso aqui ao histórico referente a consumo do veículo. Apertou na tecla voltar aqui, aí você vem para configuração, apertou ao centro aqui e você tem toda a configuração da multimídia para fazer. É um sistema que é um diferencial. Esse mousepad aqui você leva um tempo para se acostumar com ele, mas é bem interessante. Console central com todo o detalhe cinza, com essa parte aqui metálica que vem até a parte de baixo do console central, que fica bem diferenciado. Botão Start-Stop para fazer ignição do veículo com referência azul, para lembrar que é um modelo híbrido. Aqui nós temos um relógio de forma analógica. Isso você vai ver em todo o Lexus, já é comum. As saídas de ar-condicionado, que é do tipo digital, 2 zonas. Então você consegue colocar a temperatura aqui para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro, ar quente, ar frio, aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado, reuso da ventilação do interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Aqui nós temos os 3 pontos do afivelamento do alerta do cinto traseiro, isso é interessante. E ainda temos aqui CD Player para o uso aqui em MP3, para utilizar aqui a parte com o botão do volume, as estações de rádio aqui que você consegue fazer a troca e também aqui os comandos referente à utilização aqui desse CD Player. Mais abaixo aqui nós temos referente ao sistema de condução do veículo. Modo Eco você coloca para o lado esquerdo e já aparece ali informação azul e Eco. Se você apertar o botão ao centro aqui, ele fica para o modo normal. Agora se você girar para o lado direito, já aparece o conta-giros aqui. Vocês perceberam? E também a inscrição Sport em vermelho para você ficar com um giro no motor mais alto. Ele vai fazer a troca do sistema aqui CVT Hybrid Transaxle de uma maneira mais rápida para que você fique com o motor mais cheio. Aqui nós temos o modo EV Mode, que é 100% elétrico. Em dias de trânsito ou no estacionamento como eu estou aqui agora, você não utiliza combustível. Só a energia das baterias para utilizar o veículo, isso é bem interessante. E nós temos aqui o seletor da parte do sistema de tração, lembrando que ele tem freio ABS e EBD, e também o sistema de tração e estabilidade com assistente em rampa. Aqui nós temos a função Hold. Vamos supor que você está no estacionamento como eu estou aqui agora, você nem precisa colocar o pé no freio ou num sinaleiro, aí quando você pisa no acelerador, ele já libera o modelo automaticamente e freio de estacionamento eletrônico. É um diferencial também. Aqui, como eu falei para vocês, o sistema de câmbio automático. Aqui nós temos a opção com câmera de ré, que nós temos a câmera traseira, você consegue aumentar o ângulo aqui, se for o caso, mudando aqui no mousepad, e também
a parte com as linhas dinâmicas aqui com um ângulo para ajudar no estacionamento. Descendo aqui para o modo drive, colocando para o lado esquerdo as trocas de marchas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra para você regenerar o sistema de baterias também, e aí para você utilizar como um freio motor ou algo do tipo para fazer uma retomada de curva. Vou mostrar para vocês aqui referente aos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então você se aproximando de um objeto, ele aparece aqui tanto na parte dianteira, tanto na parte traseira. Isso favorece e traz mais segurança e conforto para você que está utilizando o modelo. É um diferencial também. E aqui eu quero mostrar para vocês aqui, ó, essa parte bem macia ao toque para você encostar a mão aqui no mousepad. Esse detalhe que você puxa aqui tem um porta-trecos para você estar guardando as coisas aqui também revestido em couro. Esse porta-copos que são duas opções. Descansa-braço revestido em couro com a linha aparente. Com esse botão que você puxa aqui, tem essa bandeja que você consegue mudar ela de lugar. Uma conexão P2, duas tomadas USB para você fazer o recarregamento de celular ou usar um pendrive, e também tomada 12 volts e todo espaço para você utilizar aqui da forma que você deseja. O revestimento do banco dianteiro é em couro, bem liso, bem macio ao toque com uma linha aparente. E aqui nós temos essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol, quando você puxa essa parte do espelho ele já acende a iluminação tanto do lado do motorista e passageiro. E aqui nós temos a iluminação aqui também, ó, que você aperta aqui, ela é em LED também, diferencial. Aqui nós temos retrovisor do tipo fotocrômico, vai reduzir o reflexo de um farol com um carro alto vindo atrás de você à noite, é um item de segurança bem interessante. E aqui na parte do console central e também painel, ó, tudo macio ao toque, tudo em couro, com a linha aparente, esse detalhe aqui também que é um diferencial. E o porta-luvas que você aperta o botão, ele desce bem devagar, tem um detalhe aqui, ó, todo em camurça, bem macio ao toque, é um diferencial também. Saídas de ar-condicionado, tweeters ali referente ao sistema de som, a multimídia, como eu falei para vocês, é do tipo flutuante, e nós temos também um auxiliar ali no sistema de som. Todo acabamento do painel também aqui, ó, como vocês veem, bem macio ao toque. Aqui, porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados, os 4 vidros com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui nós temos regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, e aqui o rebatimento, apertou o botão aqui, ó, ele vai rebater a parte dos retrovisores automaticamente aqui, ou quando você aciona o alarme na chave. Nós temos aqui a parte do farol alto e baixo aqui referente ao sistema de segurança do modelo que faz parte do Lexus Sense. Então vamos supor que você está andando com o veículo, ele aciona o farol alto automaticamente, e passou o veículo por você, ficou escuro novamente, ele abaixa o farol automaticamente. Nós temos a abertura do cofre do motor aqui mais abaixo, e aqui nós temos a função Odo, que vai mudar aqui, ó, trip A, trip B e a parte de quilometragem que está o veículo aqui, ó, 20 mil quilômetros, como eu falei para vocês. E esse botão aqui que você ajusta a intensidade de brilho aqui do painel. E notem, ele é digital. Nessa parte aqui ele é digital, essa outra parte aqui também, e ele diferencia as partes aqui. Não é uma tela toda digital, são telas separadas aqui, todas elas digitais, que traz um ar diferenciado aqui para o modelo. Nós temos aqui, ó, a parte com a regulagem de altura e também profundidade do volante, que nós temos aqui, que é multifuncional, com direção eletroassistida, todo revestido em couro com a linha aparente, comandos de som, comandos de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e aqui do outro lado os computadores de bordo aqui que você consegue fazer as configurações aqui por esse lado ou pelo mousepad. Mais abaixo aqui nós temos a parte do referente ao sistema de seguranças Lexus Sense. Então esse botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado direito ou esquerdo, ele vai dar um alerta sonoro e também visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem. Ele vai fazer certas correções para que você permaneça na faixa de rodagem. Já essa parte aqui com a alavanca aqui mais abaixo faz parte do sistema do ACC do veículo. Esse aqui é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Você seta a velocidade que você queira aqui no modelo. Vamos supor que você setou 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade e você não percebeu. Ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. E esse aqui faz parte do sistema pré-colisão. Esse aqui ele vai identificar pedestres
veículos também à sua frente e numa situação inusitada de risco ali que você não percebeu, ele vai dar um alerta sonoro e visual também e vai te informar referente a essa situação e fazer a frenagem automática para ajudar que você não tenha colisão ou danos mais severos ao veículo. É um sistema de segurança muito interessante no modelo. Aqui nós temos as mudanças de marcha no volante, que é o pedal shift, e aqui o painel, como eu falei para vocês, ó. Nós temos aqui medidor do arrefecimento do motor, conta giros, aqui uma tela de 4.2 em TFT com computador de bordo, velocímetro e aqui o medidor do tanque de combustível, que é de 56 litros. Aqui nós temos os ajustes referente à temperatura exterior, relógio, modo de indicação que colocando para baixo, ó, que você consegue ter todos os comandos referente às configurações. Colocando para o lado direito aqui as informações gerais referente ao consumo do carro, parte também com média instantânea, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, está marcando ali 103 km, e o comparativo de consumo, e aqui ó, bateria, o motor a combustão ligado, ou a parte aqui do monitor de energia que você consegue aqui acompanhar. Colocando para baixo o velocímetro digital e aí volta para a tela anterior. Colocando para o lado direito, pasta aqui com a rádio, para o lado direito mais uma vez os sistemas de segurança que estão ligado e desligado, e para o lado direito todas as mensagens que são importantes aqui no veículo. Cinto de segurança que não foi colocado ou algo importante vai aparecer aqui nessa tela. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Lexus NX 300 Hybrid 2021. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.